Boa noite a todos e a todas. Boa noite, irmãos e irmãs internautas. Iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária e vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, em vosso nome e em nome de Deus, iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de aqui estarmos nesta casa de oração, buscando a nossa iluminação, Senhor Jesus, o fortalecimento da nossa fé, para que possamos dar continuidade à nossa vida aqui na Terra, na atual existência, valorizando o máximo que pudermos, Senhor, esta oportunidade que o Senhor e que Deus nos concedeu para o nosso reajuste diante das leis eternas e para fazermos, Senhor Jesus, todos os procedimentos necessários para a nossa melhoria espiritual. Que possamos, Mestre, a cada dia entendermos cada vez mais as leis de Deus, a vontade do Pai, e que busquemos caminhar sempre em obediência a Deus, para que dessa maneira conquistemos nossa paz e a nossa felicidade. Abençoa esta casa, a sua diretoria, todo o corpo de voluntários, e que esta casa de oração possa continuar, Senhor Jesus, em vosso nome e em nome de Deus, acolhendo a todos os irmãos e irmãs que aqui chegam em busca do consolo e em busca do esclarecimento. Pedimos ao Senhor para o nosso irmão André Luiz, que mais uma vez está aqui conosco, com muito carinho, com muita amorosidade, nos trazendo mais uma mensagem do Evangelho, contribuindo, Senhor, para a nossa elevação espiritual, para o nosso esclarecimento e assim caminharmos com mais segurança, com mais determinação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, com muito prazer, com muita alegria, que convidamos nosso irmão André Luiz para nos trazer a sua mensagem de luz. Obrigado, André. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez aqui convosco e com os irmãos espirituais para nos ajudarem a reconhecer em nós o fruto da misericórdia de Deus. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec intitulou Bem-aventurados os misericordiosos, parte do Sermão da Montanha do Cristo, e a continuidade é porque obterão misericórdia. A misericórdia do Cristo faz com que nós possamos ter vida em abundância. A misericórdia do Pai nos faz retroceder, ou melhor, voltar, retornar ao planeta
é a vida que começa. É a vida que começa na união de uma família que se mostra capacitada para o Pai para gerar vida, para ser co-criadora. Vem então, nessa oportunidade, a educação de uma criança. Criança essa que desde muito cedo já começa a mostrar que não é uma tábula rasa, uma folha em branco. Diferente de outras, traz algumas características desde muito cedo. E às vezes bate, chora, aparentemente sem motivo, toma para si algo que acha que é seu ou que é. É engraçado que os pais costumam ter misericórdia dessa criança e entendem que esta criança, por ser muito pequena, está aprendendo. E logo mais, ela será um jovem ou um adulto que respeitará regras. Mas, quando os pais batem, agridem e não compreendem os pedidos clamorosos da criança, ela certamente terá dificuldades na sua vida adulta de proceder para com os outros. A misericórdia do Pai, como diz Jesus, dará frutos para todos aqueles que tiverem misericórdia. Deus, como dissemos aqui em outra vez, não precisa perdoar-nos. Ele é indulgente, Ele compreende a nossa pequenez. Nós precisamos nos perdoar, entender que nós, perante o Pai, devemos muito, porque Ele nos dá a vida eterna. Uma vez criados, nunca mais pereceremos em espírito. Dessa maneira, nós lembramos que a criança vai crescendo, se relacionando com seus filhos e depois se relaciona com amigos, colegas de escola, professoras e vai seguindo o seu caminho, errando, aprendendo, acertando, corrigindo-se. Como uma criança que Deus põe no mundo para ser amada, porque é pequena, porque é sorridente, porque é brincalhona, o espírito também é imaturo. Espírito que habita a terra nas condições atuais é imaturo. Mesmo que em corpo já adulto é analogamente à criança em corpo, alguém que precisa de misericórdia. A grande questão é quem precisa de misericórdia. A gente tem a impressão, devido a um orgulho, devido ao egoísmo, que nós precisamos de misericórdia. Vamos tentar entender colocando-me como uma pessoa e vocês outra pessoa. Cada um pode tomar individualmente para si, mas evitemos pensar em outras pessoas que não estão aqui. Então, quem precisa da misericórdia? Sou eu ou é o outro? Quem precisa aprender com os erros? Todos. Se todos precisamos aprender com os erros, todos precisamos, logicamente, errar
para aprender. Sem errar, não se aprende facilmente. Logo, se vocês me derem tudo que eu preciso e além, dificilmente eu terei a possibilidade de errar, porque estou recebendo tudo. Mas se me faltar algo e eu tiver que buscar, eu certamente vou errar até aprender. Então, se Deus colocasse no mundo um único mestre, como nos colocou uma época Jesus, e todos seguíssemos este mestre, nenhum de nós precisaria errar, se seguíssemos. Não é se fôssemos atrás, se seguíssemos. Não erra de novo, e a gente não errasse. Não faz isso com teu irmão, e a gente não fizesse. Não come isso, e a gente não comesse. Faz aquilo, e a gente fizesse. Se a gente obedecesse a este mestre sempre, não erraríamos. Logo, não aprenderíamos. Por isso, Jesus deixou-nos à vontade para errar. E a todo momento que ele percebia que os seus discípulos repetiam os erros, amorosamente, ele repetia a lição, para que eles tivessem nova oportunidade até acertarem. A misericórdia, então, sendo para todos, eu preciso entender entre mim e entre o outro quem precisa de misericórdia. Para Deus, todos. Para mim, o próximo. Não sou eu que preciso de misericórdia nesta relação com o outro, porque a misericórdia eu já tenho do Pai. Se tem um terceiro observador, e esse terceiro olha para mim e para o outro, este terceiro poderá perceber que alguém precisa ofertar a misericórdia. Ou eu, ou outro. Mas se sou eu participando deste momento, que estou a averiguar quem precisa de misericórdia, 100% das vezes deverá ser o outro. E nenhuma das vezes eu devo pedir ao outro misericórdia para mim. Porque quanto mais eu peço e não obtenho, mais eu passo a exigir e menos eu oferto a misericórdia. André está muito subjetivo. Tenta colocar isso na prática. Voltemos à criança. E a criança cresce e, rebelde, ela erra. Teimosamente, ela repete o erro. E todas as vezes que eu falo para ela que não faça isso, ela, de pirraça, faz isso. E como ela agora já é maior, eu começo a puni-la. Porque eu aprendi, ao longo da minha vida, que a punição era uma repetição das leis divinas. Que Deus pune o outro, pune os seus filhos. E assim estão muitas vezes as interpretações das Escrituras Sagradas. Deus pune aquele que não é misericordioso. Deus pune aquele que não faz o bem ao outro. Mas convido mais uma vez a todos e a mim mesmo a pensar num outro Deus, aquele que Jesus apresentou como Pai, misericordioso, justo e bom.
onipresente, onisciente. Se Deus sabe de tudo, porque é onisciente, e está em todo lugar, porque é onipresente, Ele já sabe quem está errando por teimosia, por pirraça, repetidas vezes. E o que é que Deus faz com aquele que é ofendido? Com aquele que recebe a revolta, aquele que recebe a paulada? Ele pede para ser misericordioso para com o seu outro filho. Se Deus pede para ser misericordioso com o outro filho, e eu não estou falando aqui André, eu estou usando o pronome na primeira pessoa, eu. Então todos, utilizando o pronome na primeira pessoa, eu devo ser misericordioso para com o meu próximo. Mas o outro errou comigo, mas o outro, mas ele, mas ela. Deus pede para que eu seja misericordioso. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E na questão 886, Kardec pergunta qual o significado, o verdadeiro sentido da caridade. E eles utilizam 3 atos fundamentais: benevolência, ser bondoso, benevolente, fazer o bem para com todos. Todos. Eu, para ser verdadeiramente caridoso, eu tenho que fazer o bem a todos. Não apenas aos que me fazem bem, não apenas aos que não me maltratam, não apenas aos que me amam, não apenas aos que eu amo, todos. Segundo, indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência, compaixão, compreensão para com as faltas alheias, com as imperfeições alheias. Ora, não é com aqueles que estão ao nosso lado apenas, não apenas com aqueles que erraram por primeira vez, não apenas para com os idosos, ou para com as pessoas com deficiência, ou para com as crianças, com todas as faltas alheias. Não apenas com a primeira falta, nem com a segunda, nem com a terceira, mas com as faltas alheias, com as imperfeições alheias. Porque você é pirracento, porque você faz isso comigo, porque você não gosta de mim, porque você me maltratou. Tudo isso é nos afastar da indulgência para com as faltas alheias. E a terceira é o tema desta noite: perdão às ofensas. Ai daquele, dizem os espíritos, que disser eu nunca irei perdoar. É essencial a compreensão do perdão. Porque perdão é algo que é tão importante, tão relevante e que está colado com o anterior, indulgência, que Jesus na cruz, indulgente para com todos, com todas as faltas, pediu ao Pai: perdoai-lhes,
eles não sabem o que fazem. Essa frase precisa ser entendida em cada palavra. Perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali havia os fariseus que foram hipócritas, falsos, comprometeram Judas, levando-o à traição. Ali estavam os interesseiros, que ali recebiam algum retorno por aquilo. Ali estavam os ignorantes e ali estavam os que fugiam com medo de também serem presos. Todos para Jesus, não sabendo o que fazem, merecem o perdão. Merecimento é uma palavra bastante complexa, porque nós também aprendemos que Deus dá àquele que merece. Nós também aprendemos que aquele que se esforça merece crescimento, retorno, o reino dos céus. Mas que esforço é este? Quem pode entre nós, seres imperfeitos, definir os critérios, os pesos para o merecimento e o esforço de alguém? Quem sabe, em um momento apenas, de um post na rede social, de uma notícia no jornal, de um fato visto no meio da rua, qual a história daquela pessoa, daquele espírito? Quem? Ah, não, mas eu não faço isso com desconhecidos, eu só faço com quem eu conheço. Quem sabe a história e os motivos que levaram alguém a cometer erros, por mais graves que sejam? Conheço pessoas da minha família, da minha convivência, do meu trabalho, que a história deles, eles provocaram tudo isto, então eles não merecem o perdão de Deus, eles merecem a punição dos homens e das mulheres. Quem sabe o que se passa no íntimo destas pessoas que convivem conosco? Se pais e mães, até mesmo que dão amor e atenção aos seus filhos, sofrem com a desvalorização da sua própria vida, com as tentativas de fugir deste mundo, porque não suportam mais a si mesmas ou a própria família. Portanto, se nós observarmos menos os outros e mais a nós mesmos, com o cuidado do limite do egoísmo, certamente seremos indulgentes e seremos misericordiosos. Como misericordioso é o nosso Pai, assim disse Jesus. Lutar por um mundo mais justo é erguer dentro de nós um sustentáculo divino. É olhar para nós desde os pés
se estão fincados em terra firme ou se estão em areia movediça, construída com a nossa hipocrisia. Aqui eu dou o meu melhor, lá fora ninguém me reconhece. Em casa, então, nem se fala. Que base eu estou construindo numa vida hipócrita? Não, mas eu já tenho sido a mesma pessoa aqui e lá fora. E sendo eu imperfeito, eu não vou me mostrar aqui melhor do que eu me mostro lá fora. Então, se eu não tenho condição de ajudar a todos na casa espírita, ou no ambiente de trabalho, ou dentro da minha família, eu farei o mesmo nos outros ambientes. Construo então uma base forte. Mas as pernas bambas, os joelhos que se quebram, se dobram facilmente e eu não consigo caminhar com firmeza. E na hora da tempestade, o desespero me atira no chão. Como posso então ser firme na minha base, para que todas as vezes que houver dificuldades, e até mais, todas as vezes que alguém me pedir ajuda, eu possa firmemente mostrar-me disponível e disposto a ajudar o outro? A fé. Ter uma fé pujante, raciocinada, como nos disse Allan Kardec, para que em todas as dificuldades da minha vida eu consiga lembrar que eu sou capaz, porque sou filho de Deus. Mas o que é ser filho de Deus se todos são? Filho de Deus no sentido de me reconhecer Deus. Como disse Jesus, vós sois deuses. Se tiverdes fé, conseguirás fazer tudo o que eu faço. Logo, é fundamental que a nossa fé nos mantenha serenos, serenas. E a serenidade nos dará este equilíbrio, esta base forte para nos dispormos a ajudar o nosso próximo, mesmo quando a nossa família nos abandonar ou vier a desencarnar numa tragédia, como acontecem em muitos casos de tragédias, em que as pessoas que perdem tudo e todos estão ali ajudando outras para que não aconteça o mesmo sofrimento que lhes acontece, e não se desespera e busca estar firme em Deus e com Deus. André, mas nós não podemos chorar, nós não podemos nos fragilizar, nós não podemos nos emocionar, nós não podemos pedir ajuda. Temos, mas sem fraquejar na hora que o outro precisa de nós. Sem nos desesperarmos, sendo também aquele que vai precisar de ajuda, quando outros estão em situação muito pior do que a nossa. Mas e mais, além de eu ter um chão firme, baseado na minha verdade, base firme, baseada na minha fé, o que mais eu devo fazer? Eu devo ter um coração puro. Eu devo buscar, antes de tudo, ser humilde de coração. E não me colocar nunca como alguém superior, ou que sabe mais, ou que é melhor, ou que desculpa mais. Quaisquer questões são
infantis para alguém se colocar acima do outro. Somos iguais. E se somos iguais, temos que entender que Deus, onipresente, vê a todos em suas diferenças. Então nós não precisamos nos ver como diferentes. E eu não estou falando aqui sobre a diversidade. Somos diversos. Eu estou falando como eu me coloco perante o outro. Perante o outro, eu não sou maior. Então, ao me colocar puro de coração e humilde, eu me mantenho numa condição de equilíbrio para receber do alto tudo aquilo que é necessário. Tudo aquilo que é necessário. Mas eu não sei como ajudar. Eu tenho base forte. Eu estou disponível, disposto a ajudar. Mas se alguém disser sim, preciso da sua ajuda, eu não sei como fazer. Estando puro e humilde, eu me coloco à disposição do Pai. Eu me coloco à disposição dos bons espíritos para ajudar o outro. Não sei como fazer, mas estando disponível para eles, eu vou fazer o possível, o melhor. Me vem um pensamento que é extremamente importante sobre o perdão às ofensas, quando eu lembro que eu vou fazer o melhor e o possível quando eu sou capacitado por Deus. Os nossos pais, as nossas mães. Temos muitas vezes o hábito de responsabilizá-los por algo que nos faltou. Comumente, nos desequilibramos quando culpamos alguém que nos educou, que nos instruiu, porque faltou a melhor educação, a melhor instrução, o melhor cuidado, e repetimos muitas vezes: sou assim porque faltou ou minha mãe ou meu pai, porque eu não tive deles o que eu precisava para ser melhor. Então, indulgência e perdão deve começar para com os nossos ancestrais. Eles foram capacitados por Deus e fizeram o possível para que nós chegássemos até aqui. Nossas escolhas se deram a todo instante, independentemente dos recursos que nos foram dados. Nós escolhemos, desde a nossa imaturidade espiritual até o momento em que estamos, sendo curta ou longa essa história, em séculos ou milênios de transformação do espírito. Se nós caminhamos desta maneira, compreendendo aqueles que nos antecederam e nos deram a oportunidade de aqui chegar, avançamos para todos que construíram esta casa, essas cadeiras que sentamos, esse microfone que usamos para o trabalho, a nossa casa, o loteamento do nosso terreno, o local onde nós trabalhamos e a cidade que nós residimos.
Mas eu lembrei aqui dos administradores públicos, dos políticos. Indulgência para com as faltas alheias, perdão às ofensas, benevolência para com todos. Podemos reler esta pergunta e as respostas todos os dias, questão 886 do Livro dos Espíritos, para entendermos que passos precisamos dar para alcançarmos a caridade verdadeira. E por que nós ainda estamos aqui convivendo com tanta violência, convivendo com tanta falta de recursos públicos para o atendimento aos mais necessitados, convivendo com tantas pessoas abandonadas, muitas vezes sem ninguém saber a sua origem. Precisamos efetivamente ser deuses para com todos ao nosso redor, não no sentido da superpotência, mas no sentido de sermos coparticipantes do progresso do universo. Cada lugar que estamos, precisamos observar o que o Espírito Emmanuel traz de forma brilhante, intitulando a sua mensagem com base no ensinamento de Jesus a Simão Pedro, quando ele pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar as faltas do meu ofensor? 7 vezes? Não, Simão. 70 vezes, 7 vezes. Praticamente decoramos essa frase. Mas 70 vezes, 7 vezes, não é um número matemático que limitaria a 490 e depois de 490 nós puniríamos. É infinitamente. E Emmanuel chama a mensagem, intitula a mensagem O Ofendido. O ofendido é aquele que tem o potencial do progresso, o potencial de alcançar o reino dos céus, a capacidade de ser melhor após a ofensa. Ele não fala da vítima. Ele não fala de quem recebe a ofensa. Desculpa. Ele não fala, em outras palavras, ele não fala daquele que é sofredor. Ele não fala daquele que precisa de uma reparação. Ele não fala daquele que precisa revidar. Ele também não fala daquele que precisa da mão da justiça para fazer o que é certo pelas leis humanas. Ele fala daquele que recebeu de Deus a oportunidade para progredir. É como se nós, olhando duas crianças juntas, brincando, em um momento percebe que uma delas agride. Por qualquer motivo, agrediu. E vê a criança agredida crescendo em energia, expandindo o perispírito,
se colocando automaticamente em vinculação com os espíritos superiores que ali estão. E naquele momento, ela se sentindo mais fortalecida, ela silencia e, como ensinou Jesus, dá a outra face. Para ser agredida de novo? Não. Para ser indulgente. Para amar. Como disse Joana de Cusa, atualmente quem conhecemos como Espírito Joana de Ângeles, quando na fogueira, junto com seu filho, sendo queimada viva, quando as labaredas começavam a subir em seus pés, e os soldados, querendo que ela abjurasse, negasse a sua fidelidade ao Cristo, ele perguntou ironicamente: e o seu mestre também lhe ensinou a morrer? E ela disse: mais do que isso, ele me ensinou a te amar. Cada vez que somos ofendidos, somos maiores. E aí me ocorre que a pergunta de Simão Pedro, após a resposta de Jesus sobre perdoar 70 vezes, 7 vezes, poderia ser: e então? Eu serei maior 70 vezes, 7 vezes? Eu vou progredir tantas vezes quantas o meu ofensor fizeram mal a mim? Quer dizer então que se eu viajar pelo mundo falando do Evangelho, todos os hipócritas, todos os fariseus, todos os gentios, os romanos que me fizerem mal, farão eu ser cada vez melhor? Sim, você terá a oportunidade, Pedro, de ser melhor todas as vezes que, indo divulgar o meu Evangelho, você for ofendido. Cabe apenas a você, porque eu te dei o nome de Pedro, pedra e pastor de ovelhas. Ide e pescai almas, a fim de que toda ovelha perdida seja resgatada para o meu rebanho. E todo indivíduo ofendido, magoado, ultrajado, abusado, tenha a compreensão da doce oportunidade de entrar no reino dos céus. Muita paz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa gratidão ao nosso irmão André por essa mensagem tão esclarecedora, né, para todos nós. Esse olhar, essa visão sobre esse fato, né, da ofensa e do perdão, né, essa mensagem de Emmanuel, né, o ofendido. É uma coisa assim que eu, por exemplo, não tinha pensado, né, com esse olhar, não tinha visto com esse olhar, né? Se você
realmente perdoa, né? Você cresce, né? É uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso crescimento espiritual. É por isso que é tão difícil, né, de perdoar, porque é uma conquista que vai valer para toda a eternidade, né? Então, obrigado, André, pela sua mensagem. Que nós todos levemos em nossos corações, né? E que busquemos, gente, o que é mais importante a cada dia, né? Colocar em prática, conforme nosso irmão Jacó falou ontem, né? Não adianta você fazer muita coisa exterior, né? Se você não fizer algo interior, né? A caridade é essencial, né? É aquela que você vai se transformar espiritualmente, moralmente, né? Nós estamos aqui na Terra para isso, para evoluirmos espiritualmente. Se você passa a vida toda, né? Vamos supor, você vai dar 1 milhão de cesta básica, vai construir não sei o que, para os outros, externamente, é bom, sim. Mas se você não proceder à sua melhoria interior, não avançou muito, né? Vai ter que retornar outras vezes, porque o nosso grande objetivo aqui na Terra não é conquistar, né, coisas materiais. As coisas materiais, na verdade, são um instrumento para a nossa evolução espiritual. Então, se nós estamos invertendo, né, as bolas, como se diz no popular, né, achando que a riqueza material é essa que é a boa, que eu estou aqui para isso, para ficar rico cada vez mais, estarei completamente equivocado se não cuidar da minha alma, do meu espírito, buscando a vivência, né, do Evangelho, né, a cada dia. Nós temos que ir nessa direção, né, se esforçar. Qualquer coisa que a gente melhore já valeu. É importante. Qualquer coisa que a gente melhore é importantíssimo. Então, André, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu agradeço a todos e todas e vou pedir aos irmãos passistas que tomem suas posições. Vamos dar um passe coletivo hoje, devido ao adiantado da hora. E eu peço ao irmão André Luiz que, por favor, fazer a prece de agradecimento a Jesus. Ó Mestre amigo, povoa a nossa mente de bons pensamentos, constrange os pensamentos negativos, para que neste momento se afastem de nós. Que as alegrias, o amor, os gestos de carinho, a caridade pura e verdadeira, as lembranças da natureza, os pássaros, o sol nascente, as cascatas, os animais minúsculos sobre as folhas, o orvalho da manhã, o brilho nas pedras, o passar calmo de um idoso, aquele que celebra a vida, possam estar conosco neste momento, para que nos tornemos receptivos dos passes, das energias de cura,
do reequilíbrio físico, psíquico, emocional e espiritual nos alcance. Que os irmãos desencarnados para aqui trazidos possam receber o bálsamo renovador, para que se reequilibrem e possam retornar melhores para onde necessitam estar. Que os nossos familiares em seus lares também possam receber as vibrações de amor que aqui recebemos dos nossos irmãos. Que a luz que não vemos, mas que nos penetra o perispírito, reequilibre também os nossos órgãos, dando-nos saúde e força para o enfrentamento das nossas dificuldades internas. Mestre amigo, caminha à nossa frente, abre as portas dos nossos lares, para que quando chegarmos, possamos encontrar a harmonia que necessitamos para o perdão que ofertaremos. Que a paz, o amor e a misericórdia estejam em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.